Estimadíssimos irmãos e irmãs, muito boa noite. Que a paz do Mestre Jesus, nosso Senhor e Guia, continue a iluminar nossos corações, a pacificar nossas almas, a harmonizar nossos corações nesse mundo tão difícil, de tantas dores, tantas dificuldades, tantas violências. Que Ele renove, transforme e fortaleça-nos para seguir nossa jornada. Estamos estudando, meus amados irmãos, essa maravilhosa coleção A Vida no Mundo Espiritual, que veio ao lume da humanidade pelas mãos venerandas de Francisco Cândido Xavier, nosso Chico, através do benfeitor André Luiz. Essa obra é maravilhosa porque é um manancial de informações tão ricas do despertar da alma humana, né? Tantas informações úteis para o nosso dia a dia. E essa obra que estamos estudando, no domínio da mediunidade, é o livro número 8 dessa coleção. Mediunidade, que é um assunto da maior importância, riquíssimo de informações, muito plural, muito larga a sua compreensão. Estimula-nos aos estudos, à vivência, porque quando a gente vai analisar, a mediunidade está presente no dia a dia da gente em todo momento. Ela é muito presente. Portanto, a mediunidade é esse assunto de uma importância grandiosa, é o assunto talvez mais importante da doutrina espírita, porque a doutrina só existe porque existe a mediunidade, que é a forma da comunicação de dois planos da vida, inclusive de cá, conduzir de lá. Mas quando a gente verifica a mediunidade, quem fala em mediunidade pensa, puxa vida, quem pensa em mediunidade só pensa naqueles médios que trabalham a mediunidade ostensiva, ou seja, aqueles que incorporam espíritos, aqueles que têm clareaudiência, que têm a visão, que incorporam, que materializam espírito. Não, a mediunidade é muito mais ampla, como diz Kardec, a mediunidade, todos nós temos mediunidade, todos nós somos médiums, todos. O que significa isso? Todos nós temos a capacidade de influenciar uns aos outros, e isso é mediunidade, não é? Não a mediunidade na acepção mais conhecida da incorporação, não. A mediunidade de uma forma. Vejamos, a vivência do bem, a prática do bem, por exemplo, a participação da mediunidade está em todo quanto é lugar, não é? Aqueles que trabalham nas instituições espíritas, na qualidade de médios, são pessoas de uma responsabilidade, de uma renúncia, de um amor imenso, porque as pessoas que não conhecem, que nunca participaram, as pessoas que nunca participaram de um trabalho de uma sala mediúnica, não sabem como, por exemplo, o trabalho do médium é um trabalho de grande renúncia. Incorporar uma entidade sofrida, um suicídio, algo assim, é algo muito sofrível. O médium sente todas as dores que aquela criatura sente, as suas angústias, seus sofrimentos, né? É um trabalho de renúncia muito grande, de amor muito grande, de disciplina muito grande. Primeiro, para que os médios só tenham a companhia dos benfeitores espirituais, se eles tiverem disciplina, se eles tiverem equilíbrio, ou seja, é a vivência iluminada da mediunidade, ou a mediunidade com Jesus, como gosta de dizer Martins Peralva no estudo, Estudando a Mediunidade, no livro Estudando a Mediunidade. É algo fantástico, né? Então a mediunidade é muito larga, mas a mediunidade não só está na mediunidade ostensiva, não. As criaturas que vivenciam o bem, por exemplo, todos que praticam o bem, têm lá ao seu lado o seu benfeitor lhe ajudando. Diz André Luiz, uma visão muito feliz, se os médicos, por exemplo, entendessem um pouco da mediunidade, como eles têm, são assistidos pelos benfeitores espirituais, ninguém faria, por exemplo, uma cirurgia sem fazer uma prece antes. Porque você cria uma sintonia muito maior com os benfeitores espirituais, que vêm em seu auxílio. Todos aqueles que trabalham no campo do bem têm os benfeitores que vêm ajudar seus conselheiros. Não é? A doutrina católica fala que nós temos nossos anjos da guarda. A doutrina espírita, nós temos nossos amigos espirituais. São a mesma coisa, nossos tutores, nossos orientadores. Não é? Né? O bem que a gente faz, por exemplo, a alguém, esse bem ele não só beneficia aquele diretamente que você está beneficiando, não. Quando você faz o bem a alguém, você cria um leque de simpatias muito grande, de gratidão. Olha que coisa interessante, dentro daquela máxima de Jesus, que a gente colhe o que planta. A quem você beneficiou, ora, os parentes mais próximos dele, encarnado ou desencarnado, estão lá em agradecimento a Deus por você. Manda, envia aos céus as gratidões, pede que Deus ilumine e abençoe os filhos, as mães, o marido, a esposa, os avós, etc., ou aqueles encarnados que também são seus tutores. E esse benefício que a gente faz a alguém, dentro da ideia de que a gente colhe o que planta, como diz Jesus, na hora que você precisar, essas criaturas estão lá a serviço para lhe ajudar. Porque você está colhendo o que você plantou. Na hora que você precisa, isso pode ser no plano imediato,
pode ser um plano mais na frente, você encarnado, ou mesmo desencarnado. Essas criaturas vêm em socorro de você, porque você conquistou essa amizade, você conquistou essa simpatia, é a questão da reciprocidade. Divaldo nos conta um fato, uma coisa muito interessante, que é quando Bezerra desencarna, na última oportunidade que teve conosco, o do Bezerra de Menezes. Ele desencarna e é recebido no mundo espiritual por entidade altamente elevada, que ele, no seu traspasse, no hospital, ele acorda no mundo espiritual e a entidade veneranda que o recebe, altamente iluminada, uma emissária de Maria de Nazaré, leva ele até a sacada do hospital e mostra aquela multidão de criaturas lá fora e pergunta: quem são? Ah, meu filho, essas são as criaturas que você beneficiou na Terra, né? Beneficiou por aí afora. Estão aqui lhe recebendo, mandando emanação de amor, de paz, de harmonia. Veja como isso é importante. Então, o bem que você faz, sempre esse bem, ele se desdobra no decurso do tempo. É como aquela pedrinha jogada na água que ela cria aquela onda e vai se propagando. Então, o bem é maravilhoso, o bem faz bem, não é? Então, o bem ele é muito plural, né? Da mesma sorte que a mediunidade também é naqueles que, infelizmente, praticam o mal, não é? Por exemplo, as pessoas também não imaginam, as pessoas que vendem, que têm mediunidade e vendem a mediunidade, as criaturas que pagam, por exemplo, que cobram consultas para fazer previsões, algo do gênero, que é um, que é uma, que é um, uma deturpação, com todo respeito, não diz André Luiz, das pessoas, que Jesus falava de dar de graça aquilo que recebeu de graça. A mediunidade é uma faculdade que nos dá para você poder exercitá-la no serviço do bem, dentro daquela ideia que você colhe o que planta. E se você é uma criatura que vende algo que você não pode ter como profissão algo dessa natureza, a mediunidade, ora, as criaturas que vêm, que têm sintonia com você também, são capazes de ser vendidas, porque as entidades de baixa faixa elevatória, né? A gente viu isso na doutrina, em outros livros, lá no livro Libertação, por exemplo, que essas entidades negociam benefícios espirituais, benefícios no mundo espiritual. Infelizes, vendem também as suas ações, mascaram situações, etc, etc, etc. E esses médios são criaturas, candidatos imensos ao processo de obsessão grave, porque estão se endividando diante de Deus, né? Diante dessa dádiva, dessa faculdade que Deus lhes concede para fazer o bem. Normalmente a mediunidade, você vem com ela para você ajudar aqueles que você prejudicou no passado e ao mesmo tempo que você beneficia os outros, você também se beneficia, né? Então a mediunidade é essa coisa plural demais, importante demais. Então a mediunidade, e muita gente mais, a mediunidade está na nossa vida o tempo todo. O tempo todo a gente está vivendo, exercitando a mediunidade. Por exemplo, através da doutrina espírita, esses esclarecimentos são dados. São esclarecimentos são dados, por exemplo, a respeito das criaturas que a gente encontra no dia a dia. Está ao nosso lado, esposa, filho, irmão, amigo, colega de trabalho, parentes, alguns difíceis. E a gente tem a nossa, pelo nosso estágio espiritual que vivemos, nós temos o nosso intuito é de reclamar dessas criaturas, de ignorar essas criaturas, de se livrar o máximo dessas criaturas. A doutrina espírita explica que não, que essas criaturas estão ao nosso derredor, porque certamente a gente tem que se pacificar com eles por alguma questão do passado, ou para exercitar nossa paciência, nosso amor, nossa renúncia, etc, etc. A doutrina nos abre essas perspectivas. Ao invés de a gente descartar essas criaturas, a gente tem que se aproximar e tentar ajudar essas criaturas, porque essas criaturas ajudadas, elas também, ou mesmo aqueles que foram inimigos do passado, eles ajudando, pode virar um amigo, pode nos ajudar no futuro. Então, ajudando-os, a gente está se ajudando, acima de tudo. A caridade que a gente faz a alguém, o beneficiário somos nós próprios. O beneficiário somos nós próprios. O bem que se faz a alguém, para até chegar aquele bem, passar por você. Você é o maior beneficiário desse processo todo. Alguém podia perguntar, escuta, mas por que de repente a doutrina espírita é tão importante? Ela ajuda tanto a esclarecer os fatos da vida, de sorte que você possa ter uma encarnação mais proveitosa, mais harmoniosa e voltar para o mundo espiritual, como você se matricula na escola convencional, que você, no final do ano, a gente tem aprovação, e volta para mostrar o boletim. É a mesma ideia. A gente volta para o mundo espiritual, justificado ou não, se a gente cumpriu as nossas missões ou não. Aquelas que a gente não cumpre, a gente volta, se matricula de novo, que foi aprovado, para retomar de novo, às vezes com consequências complexas. Então, a doutrina espírita é um contributo imenso para o despertar da alma humana. Por isso essa obra é tão rica, porque
trata de questões do cotidiano nosso, do dia a dia, para a gente poder entender as repercussões de nossas ações, no bem ou no mal, no presente ou no futuro. E essas consequências podem acontecer. Hoje estamos vivendo coisas que a gente plantou o eu lá atrás. O livro Entre a Terra e o Céu, toda a obra mostra que um fato de hoje tem relação desde a Guerra do Paraguai, lá para cá, e vai desmembrar tudo. Então, as questões que a gente está vivenciando hoje, no dia de hoje, as criaturas que não se entendem por alguma razão, temos a certeza que elas têm uma razão de existir. Nada acontece por acaso. E às vezes a gente comete esses fatos por desconhecimento mesmo, mas devagarinho a gente vai compreendendo. Por isso essa obra é tão rica, tão importante. Nesse capítulo de hoje, nós vamos estudar uma questão importante sobre isso. A gente começa a trabalhar nos capítulos seguintes, a gente trabalha isso, mostrando que os problemas enfrentados hoje têm a ver muito com o passado. Não acontece do nada. Não, não funciona assim, né? Por outro lado, também a mediunidade ela é importante demais para nos provar e nos mostrar que todos nós somos criados por um ser sublime. Nós damos o nome de Deus, pode dar o nome que quiser, o tal, ou eu chamo do tal, ou eu chamo Alá, enfim. É um Criador que nos criou. E a que prova que, na verdade, existe esse ser sublime que criou, que nós estamos aqui por acaso, não é assim, ó, você vai reencarnar, entra aí nessa fila. Não funciona assim. Não é assim. Porque o tempo todo, desde que o mundo é mundo, a gente recebe a orientação do mundo espiritual. Está mostrando a conexão entre o divino, esse Criador, Deus, o nome que quiser, conosco. Porque as informações que chegam do mundo espiritual vêm por essas grandes almas que vieram. Jesus, Buda, Maomé e tantos outros, Moisés, etc. Todos eles foram mensageiros dos céus, que receberam os documentos sagrados das religiões, os fundadores das religiões, todos emissários de Deus. Né? A Bíblia, o Evangelho. Esses recursos celestiais vieram dos céus e aí mostra que a gente tem uma tutela, nós somos tutelados por eles. Essas comunicações de dois planos, desde que o mundo é mundo, acontece. Por isso a gente precisa entender isso, que a mediunidade ele é muito importante e a doutrina é muitíssimo importante para abrir os nossos corações. Não significa que nós somos a melhor religião do mundo, não significa isso. Os valores que a doutrina espírita traz, ela é muito importante para nos orientar para a vida, como todas as religiões são, mas essa a doutrina espírita é um tanto quanto distinta no aspecto de que ele abriu as comportas dos céus. A fluidez entre a comunicação entre o plano espiritual e os benfeitores espirituais de nós, abriu-se com a doutrina espírita. A partir de então, passou-se a mediunidade, a ter cientificidade, que a mediunidade desde que o mundo é mundo existe, mas só ganhou cientificidade, método de compreensão com o livro dos médios, né? Então é muito importante a gente entender isso. Alguém podia perguntar, escuta, mas só por quê? Por que então a doutrina espírita só veio recentemente? Ela é recente ainda? E a resposta é Jesus nos deu lá atrás, quando prometeu que mandaria um novo consolador, porque dizia ele que a luz em excesso ofusca e não esclarece, ou seja, não adiantaria Jesus, há 2000 anos, trazer conceitos com mediunidade, perdão, de muita sua morada da casa do Pai, com esclarecimento, falando do dia a dia dessas informações, né? Que as pessoas não tinham capacidade de entender naquela época. Ele dizia, ó, mediunidade, a luz em excesso ofusca e não esclarece. Não havia condições daquela época de se esclarecer esses conceitos, nem na Idade Média, né? Galileu Galilei por dizer que a Terra, o centro do universo, quase era queimado na fogueira, teve que dizer isso. Então, veio num momento propício, adequado, mas ela é muito importante para aclarar essas compreensões dentro da ideia que nós somos filhos de Deus, e como somos filhos de Deus e de Jesus, nós somos deuses. E para atingirmos a plenitude é preciso nos esclarecer. E para nos esclarecer, a gente tem que aproveitar ao máximo as oportunidades que nos são dadas no dia a dia. Cada dia é importante, cada reencarnação é muito importante nesse processo de maturação, de aprendizado, de melhora, de forja que todos nós passamos, certo? Então, ela é muito importante por essas questões todas, né? Ter feito essas considerações que eu acho importante, vamos então estudar o capítulo de hoje, certo? Lembramos que André Luiz continua com Hilário e Aulos dentro de uma instituição espírita, exatamente mostrando a sua funcionalidade, essa conexão com o plano material e com o plano espiritual, mostrando, por exemplo, os trabalhos, as entidades desencarnadas ou desencarnadas são atendidas dentro da instituição espírita, são atendidas, são incorporados lá, que são feito o processo de trabalho com os doutrinadores, são doutrinados, são mostrados, orientados. Essas criaturas, a gente precisa de trabalhos que o médium, por exemplo, ele faz o trabalho na instituição espírita, vai para casa dormir, mas o trabalho dele não acaba ali.
quando ele dorme, como ele tem conexão com a equipe espiritual, aquele espírito dele desdobrado vai ajudar os benfeitores espirituais para continuar a assistir aquelas entidades que foram socorridas na casa espírita. Então, é um trabalho imenso, porque Deus sempre está assistindo os seus filhos, não importa a situação, ou o grau, ou os erros que cometeu, sempre haverá um filho de Deus em nome do Pai, estendendo a mão para retirar você, a cada um de nós, do charco dos nossos erros graves e esclarecer dentro do princípio da fraternidade que Deus assistiu homem pelo homem, como dizia Né Luiz, certo? Então, dentro desse trabalho, André Luiz vai mostrar aqui um trabalho fora da instituição espírita, né, de uma entidade que buscou Aulos e André Luiz e Hilário, quando eles estavam saindo da instituição espírita, para prestar socorro a uma trabalhadora da casa espírita que estava passando um processo grave de processo obsessivo, né? É muito interessante isso. E lá a gente vai ver uma série de conexões que o problema dela não é, em princípio, um problema desta encarnação. Para ver que os nossos problemas não são singelos, não, um desentendimento, um problema de marido e mulher, um problema de filho, etc., um vizinho, não. Eles têm conexão no passado. Então, diz assim André Luiz, falando então da oração, que é muito importante. Ele já falou em várias questões, falou do mandato mediúnico, falou da questão do passe, hoje vai tratar da oração como ela é importante, essa conexão da gente com Deus, com o Pai e seus emissários sublimes. Certo? Diz assim ele, em estreito aposento, lembremos que lá no capítulo passado, que foi dito que era o capítulo, deixa eu ver se eu volto aqui um pouquinho para a gente lembrar, no capítulo passado, deixa eu ver se eu volto aqui um pouquinho, dominação telepática, a gente já viu que essa senhora Anésia tinha um processo grave de perturbação espiritual em função de uma outra pessoa, uma outra senhora, que tinha um relacionamento com o esposo dela, e esse problema afligia tanto ela, Anésia, como o marido, né, Juvino, que tinha repercussão imensa na família dele, certo? Essa dominação telepática. A gente viu que existe também o processo obsessivo de encarnado para encarnado, que era o caso aí. A senhora obsidiava ela e também o seu esposo, certo? Também é uma coisa complicada, né? Que a gente só tem a ideia quando fala da obsessão como sendo só do desencarnado para o encarnado, né? Então, assim, olha, ele fala desse trabalho de orientação que foi feito lá no passado, dessa assistência, mostrou como era esse processo obsessivo no passado, e vai mostrar aqui um pouquinho o trabalho de assistência através da oração, tanto a ela, a Nésia, que está passando um processo aflitivo de obsessão, mas também a sua própria mãezinha, que está para desencarnar, Dona Elisa, e ele fala que vai se esclarecer esses pontos que são interessantes. Mas, assim, quando, na verdade, ela, Nésia, vai até o quarto da mãezinha que está prestes a desencarnar com a filhinha, para uma prece para o evangelho que é feito, e mostra o espectro disso, mostra as repercussões disso, né? E aí ele passa, em seguida, a trabalhar a assistência também de Dona Anésia, pelos benfeitores, ela que é encarnada, que trabalha na casa, como será feito esse trabalho visando a minimizar suas angústias, suas dores, seu processo de obsessão que ela está passando. Então, diz assim, este aposento, que era o quarto da senhorinha, que ela estava muito doente, uma senhora aparentemente 70 anos de idade, acusava aflitiva de espinéia. Ela estava prestes a desencarnar, que era a mãezinha de Dona Nésia, certo? A pequena Márcia, que era a filha mais nova de Anésia, que estava com ela, né? Agitava um leque improvisado, porque visando a fresco, o ambiente estava caloroso, e aquela senhora, numa situação difícil, ajudava demais o bem-estar dela, né? Ao lado da enferma, ou seja, da senhora que estava prestes a encarnar, uma entidade de aspecto bastante desagradável, uma entidade infeliz, exibia estranha máscara de perturbação, ou seja, um sofrido, um espírito perturbado, alienado, complicado, que estava perturbando também por via de consequência a senhora moribunda que estava prestes a desencarnar, a dona Elisa, né? Essa entidade estava lá. Imantando-se, ou seja, ele estava vampirizando a pobre senhora, estava imantado ela, perispírito, certo? Agravando seus tormentos físicos. Por quê? Nos processos de vampirismo, gente, essa emanação perispírito, ela é tão dramática, primeiro que a entidade não é vampiro por acaso, ele está sugando as energias daquela criatura. E alguém podia perguntar, escuta, ele deseja fazer o mal a ela? Nem sempre. Às vezes são entidades tão grosseiras, tão desequilibradas, tão ignorantes, que estão ali sugando as energias daquela criatura, agravando o fato dela, agravando a situação dramática dela. Não é por mal, não. Porque sente o desejo de estar ali e sente a necessidade.
São vampiros que são pessoas que estão lá sugando as energias para ele. São criaturas que não têm sem rumo. Muitas vezes vem por afinidade, porque ele ama a mãe, ele não quer mal à mãe em princípio, né? Não quer o mal à mãe em princípio, né? Mas ele vem por afinidade que tem, e a mãe também não conseguiu se desvencilhar dela, elevando sua faixa vibracional para perder o contato com ele. A gente vê muito isso das criaturas que têm o hábito de lamentar quando um parente muito querido desencarna, que fica chamando, fica chamando aquela criatura, lamentando, reclamando de Deus, etc. Você termina chamando essa criatura de volta. Se essa for uma entidade elevada, vai seguir seu caminho, vai embora. Mas alguns não são. E prefere voltar como se fosse ele encarnado, voltar ao teu convívio da casa, se alimentar, viver, estar lá junto e sugando as energias dessas criaturas que amam. Diferente dos processos obsessivos convencionais, que normalmente esse não, os obsessivos convencionais, eles têm ódio, raiva pelo mal que aquele obsidiado fez contra aquela criatura, o espírito desencarnado. Não. Muitas das vezes, não. Muitas das vezes, os vampiros, não. Eles vêm porque gostam das mesmas coisas, pelos mesmos vícios, a bebida, da droga, da comida, ou mesmo da companhia. Quer continuar ali pertinho. Muitas vezes são criaturas que são profundamente ligadas à materialidade, quer continuar a mesma vidinha que tem, junto das mesmas coisas que se achava o dono, que não é dono de nada, são meros usufrutuários, né? Algumas pessoas estão lá pelo dinheiro, pela casa, pelo móvel, por não sei mais o que gosta, e que está ali naquele convívio e não entende que já não pertence mais àquele mundo, ele pertence a outro mundo, mas fica ali, ao redor, né? E se você ainda fica o tempo todo chamando e reclamando, essas criaturas que não têm essa iluminação para seguir sua jornada, termina se acomodando naquela vida e passa décadas, às vezes, junto àquelas criaturas prejudicando, né? É o caso dessa senhorinha. Esse espírito ali ao lado dela. Tratava-se de um tinha equilíbrio algum, por isso estava ali. Se fosse uma criatura iluminada, jamais estaria ali. Se estivesse ali, era porque exatamente, se estivesse ali, era para ajudar. Se fosse uma criatura iluminada, estaria assistindo, ajudando, orientando, enfim, trazendo benefício àquela criatura que estava ali. Não era o caso dele, parecia um louco, né? Um alienado mental, um louco, completamente perturbado, e por isso essas loucuras, essas angústias dele passavam para a senhora que estava doente. Uma situação muito difícil, e ela estava tão desequilibrada também em função disso, das energias que estava sugando, né? Enquanto a Nésia, que era filhinha dessa senhora, se acomodava junto à doente, e era a senhora que também estava passando por um processo obsessivo, em função da senhora que perturbava a esposa dela e ela, por via transversa, e a gente vai ver nos capítulos seguintes que tem tudo a ver com o passado deles, né? Conhecitiva e ternura para com a mãe, filha amorosa, estava lá virando a mãe, procurava esquecer-se de si, porque ela estava passando por problemas graves, né? Sofrendo um processo obsessivo dessa outra senhora que perturbava, encarnada, que perturbava o marido dela e ao mesmo tempo a ela, né? Esquecendo de si da sua angústia para cuidar da mãezinha, né? Mesmo para ajudar a mãezinha, né? Aulos informou para Timóteo, olha, temos aqui a nossa irmã Elisa, que era a mãezinha, que estava moribunda lá para desencarnar. Em avançado processo liberatório, é próximo a desencarnar. Vive, disse ela, situação tão dramática, ela vive as últimas horas do corpo carnal, ela está prestes a desencarnar. E esse senhor, esse espírito que está aqui de triste apresentação, porque era um alienado mental, com aspecto profundamente perturbador e infeliz, cheio de energias harmoniosas, né? De energias harmoniosas, né? É, que ele guarda a cabeceira. Quem é? Hilário muito curioso, pergunta, mas quem é, afinal de contas, esse homem que está aí perturbando essa senhora, né? Infelizmente é um infortunado filho dela, né? O próprio filho dela, de nossa amiga, a moribunda, a senhora, Dona Elisa, há muitos anos distanciada da experiência, por isso que ele desencarnou há muito tempo, e desde então que veio a perturbar a mãe. Por que veio perturbar a mãe? Essa é a pergunta, né? Teve a infelicidade, disse Aulo, de se chafurdar no vício, era um viciado em álcool, e foi assassinado numa noite de extravagância. Embriagado, e foi brigar, provavelmente, numa situação como essa, deve ter desacatado alguém e foi assassinado, né? Então, desencarnou numa situação lastimável, era uma pessoa dependente de álcool, né? A genitora, porém, disse Aulus a Hilário, esclarecendo, dele se recorda como a um herói.
e a evocá-lo. Olha o perigo do problema da evocação, certo? Que ela não se conformou porque o filho foi morto nessa situação. Ah, mas coitadinho, não sei o quê, para papá, eram tão bom, era não sei mais o quê, ia chamar o filho, evocar, mas não me conformo, que tenham matado meu filho, era uma pessoa tão boa, era uma pessoa que não fazia mal a ninguém, na cabeça dela, que evocava como um herói, né? Vai chamar. E como ele era uma criatura no estado lastimável, era uma criatura, era um bebum, uma pessoa dependente de álcool e etc., possivelmente não praticava nenhum bem, porque era pelo estágio espiritual que ele se encontra, né? Veio para a mãe e passou, então, desde então, há muito tempo, segundo está dito aqui, não fala o tempo, muito tempo, que ele for assassinado, e desde então se juntou à mãe e passou a vampirizá-la. Veja, ele ama provavelmente a mãe. Não está lá com propósito de prejudicá-la, mas prejudica, porque ela sente todas as angústias dele, todos os dramas dele, ela sente, e ele suga as energias da mãe, tá? Então, a evocá-lo incessantemente. Então, ela retém, quer dizer, a culpa de alguma sorte é dela que fica chamando o filho. Retém o infeliz ao pé do seu leito. De tanto chamar, de tanto chamar, de tanto chamar, pronto, estava com ele, se acostumou nessa situação. E é um processo complexo para você retirar uma criatura como essa, né? Porque esse processo perturba tanto um quanto o outro. Os processos, mesmo que não haja ódio nem raiva, teve seu caso da Annelise e do filho, mais prejudica ele, porque ele fica preso lá, não consegue seguir sua jornada, na busca de seguir sua vida, seu rumo de desencarnado, e prejudicando a saúde dela. Veja como é complicado, né? Ora essa, por quê? Perguntou Hilário. Por que é que ele está aqui? A pergunta foi em seguida. Então, Hilário disse, então, perguntou Hilário a Aula, e a Aula disse, quando ficou toda a voz, se recomendou, olha, considerando, a gente analisa isso no momento oportuno. O problema agora é que a gente tem que assistir a Dona Elise e também a Dona Nésia, que estão em situação dramática. Depois, se será objeto de estudo nos capítulos vindouros, né? O problema da Nésia, disse Aulus, pedia colaboração imediata. Ela está passando uma situação aflitiva, ela tem três filhinhas para cuidar, essas filhas passando uma situação difícil, muitas delas ainda trabalhando para sobreviver numa situação difícil, a casa está hipotecada, o marido está abandonando ela e os filhos, deixando não está cuidando da casa. E ela está numa situação dramática que está sendo obsidiada a senhora que está obsidiando ela também. Então ela está passando um difícil, mais a mãezinha para desenganar. Então ela está numa situação muito difícil e ela precisa imediatamente de colaboração. Depois a gente vê. E eu explico vindouramente, disse ele, a situação do filho desencarnado que está aí vampirizando a mãezinha, né? Realmente, a pobre senhora disse, de fisionomia fatigada, ela estava muito cansada por essa situação, nesse lastimável, desse conflito mental dela com a obsessora, do marido e também dela, né? A situação, preocupação com os filhos, situação de casa, uma situação muito complicada, e também com a mãezinha para desencarnar, né? Então ela estava muito fatigada, cansada, né? Acariciava a enferma, a mãezinha, com palavras de amor. Mas Dona Elisa parecia aloucada. E por que estava aloucada? Exatamente porque ela assimilava, além da doença, assimilava todas as energias desarmoniosas do desequilíbrio da mente do filho louco. Ela absorvia tudo. Então ela estava também alocada, porque assimilava toda aquela loucura do filho, potencializava a situação dela, distante, etc. Anésia, desfez em lágrimas, vendo o quadro lastimável da mãe, né? Por que chorar, mãezinha? Perguntou a menininha, a filha dela, a mais nova que está lá do lado. Vovó está pior? Vovó está pior. A voz meiga de Márcia, que era menininha, ressoou no quarto, modulado com indefinível carinho, que era muito tomou uma vozinha e está numa situação difícil. Daí, vendo a mãe chorar, ficou também bastante preocupada e com aquela situação, né? A menina, que nem de longe podia perceber a tortura materna, ela não tinha a menor compreensão de que o pai estava tendo um relacionamento extraconjugal, nem também que, na verdade, a própria mãe dela estava sendo obsidiada por aquela pessoa, não tinha noção de absolutamente disso, não tinha a menor ideia, né? A menina que não podia perceber a tortura materna, enlaçou-se e abraçou a mãezinha, convidando a oração. Mãe, vamos fazer uma oração, vamos fazer um evangelho aqui para a vovó, que está uma situação muito difícil. Esse era o convite. Até porque quando Dona Nésia foi até o quarto, o objetivo dela era efetivamente fazer esse evangelho, fazer uma prece lá para a mãezinha, que estava muito aflita e tal, tal, tal. E a menina, mãe, não fique chorando, vamos fazer aqui a oração que é importante. Dona Nésia desejou a presença das filhas mais velhas, as duas outras, Marcinha e Marta, Marcina e Marta, mas elas tinham saído, porque alegaram que um colega de trabalho dela estava de aniversário, elas queriam
resolveram dizer à mãe que ia sair um pouco para alguns minutos para esse aniversário da amiga, mas voltavam logo, né? A dona da casa sentou-se, rente enferma na cama da mãezinha, que estava muito doente, e acompanhada pela filhinha mais nova, né? Por Márcia, né? Pronunciou uma sentida prece. Ela fez uma prece de abertura do evangelho com muito amor e etc, etc. À medida que Dona Anésia orava, fazia sua prece, funda modificação se lhe imprimir no mundo interior. Veja a importância da prece. Por quê, gente? O que é a prece? O que é a oração? O que é a reza, senão uma conexão nossa com Deus, com o sublime, com os benfeitores espirituais? Para isso, há que ter sensibilidade, há que ter verdade, há que ter sentimento, senão não cria essa conexão, né? Tem que ser, não pode ser, a prece não pode ser apenas palavras jogadas ao vento, sem nenhum sentido, sem conexão, né? Não, a prece tem que ser, na verdade, ter sentimento, não importa o tamanho, mas tem que ter sentimento, para poder criar conexão. Você não conversa com alguém sem levar, se você for conversar com alguém numa linguagem que ele não conhece e não passar nada, não vai interessar, aquela outra pessoa não vai sequer passar uma ideia. E é a mesma ideia, tem que haver conexão, né? Muito bem. Então, na hora que ela começou a fazer a prece, ela começou a se modificar. Ela começou, a prece era em princípio em favor da mãezinha, mas ela, como estava pedindo a Deus que iluminasse, ajudasse, socorresse a sua mãezinha, o benefício que ela estava pedindo para a mãezinha mesmo passou por ela, que era a portadora da prece, a chegar até ela. Então, ela é a maior beneficiária, porque o bem passou por ela, e ela foi aliviando suas dores, suas angústias, até chegar a mãezinha. E aqui, ó, à medida que orava, funda modificação se ele imprimir no mundo interior, por esses benefícios da prece, ou a resposta da prece, que ele roga a Deus, chega até nós e você distribui com quem você precisa. É a mesma ideia do passista. Aplicando passe, você está aplicando passe, primeiro as energias do benfeitor aplicadas em você, na sua mente, e vai passando através das mãos para chegar até a pessoa que recebe o passe. É a mesma ideia. Os dados de tristeza que ela está apontando no coração, que são das angústias que está passando, que eles dilaceravam a alma, desapareceram ante os raios da branda luz, que era a resposta dos céus, a se lhe exteriorizar no coração. Se ela estava se beneficiando do bem que ela pediu aos céus para a mãezinha, que passou por ela, e ela trouxe já alívio em seu coração. Desde esse instante, disse André Luiz, qual se houvera acendido uma lâmpada em plena obscuridade, que ela estava angustiada, aquele ambiente era de dor, de revolta em função da situação que ela estava vivendo com o marido, de obsessão com a outra pessoa, etc., né? Uma lâmpada se acendeu naquela obscuridade, naquele escuro, né? Vários desencarnados, olha a importância da oração, da prece. Vários desencarnados sofredores penetraram o quarto, abeirando-se dela à maneira de doentes, solicitando, solicitando modificação. E aí, André Luiz nos traz essa informação muito interessante lá no livro dos Mensageiros, falando de que, na verdade, o evangelho no lar, como qualquer prática religiosa, um terço, Ave Maria, enfim, de qualquer religião que é praticado todos os dias, naquele mesmo horário, ele é importantíssimo. Primeiro porque a prece, a oração, ela cria no aquele ambiente aquelas energias da prece, das entidades espirituais que vêm em socorro, elas ficam naquele ambiente. Elas passam, por isso que os ambientes, as igrejas, as instituições espíritas, os templos religiosos, todos estão impregnados pelas energias daquelas orações. Um local de orações. Você chega num ambiente daquele, mesmo se não estiver havendo missa, ou um culto religioso, ou uma pregação espírita, as energias estão impregnadas lá. É um ambiente de paz e de harmonia e de equilíbrio. Estão lá aquelas energias, né? Então, diz o seguinte: que sempre que, na verdade, é estabelecido um dia e um horário, é designado pelos benfeitores espirituais uma equipe para coordenar aquele trabalho. E naquele ambiente onde se realiza a oração, o evangelho, o texto, seja lá o que for, aquela equipe, além de aplicar as energias divinas, como resposta das preces, das orações, do evangelho que lida, etc., é aplicada energia sobre aquelas criaturas encarnadas que estão ali, mas também são trazidos pelos benfeitores espirituais, as entidades sofredoras que estão ao redor, para aquele ambiente para ser também tratado. É como se fosse uma espécie de um pronto atendimento espiritual, um pronto-socorro espiritual.
onde as entidades espirituais que coordenam aquela tarefa aplicam energias, aplicam passes de renovação, de transformação, etc, etc. E, às vezes, inclusive, aquelas entidades assistidas ali são encaminhadas para hospitais espirituais, muitas das vezes, certo? Por isso está dizendo aqui, ele não vai explicar de novo essas informações aqui, ele já explicou em outro livro, mas está dizendo aqui, ó, vários desencarnados sofredores penetraram o quarto trazido pelas entidades coordenadoras da região, né? Abeirando-se dela a maneira de doentes, solicitando medicação. Que medicação? A aplicação dos passes, as informações do Evangelho que trazem, como são bálsamos nos corações dos sofredores, né? Porque as orações trazem as energias sublimes que jorram naquele ambiente como resposta da prece, que jorram energias. Está cansado de ver informações, às vezes jorram pétalas de rosas, são as energias celestiais vindo do alto que beneficiam todos que estão naquele ambiente, né? Veja como é importante isso, né? Chega dizendo a Luiz que as casas que têm o hábito de fazer o evangelho do lado de sua casa viram uma fortaleza contra o mal. Por quê? Onde está a luz, as sombras não permanecem. É muito importante isso, né? Por isso é importância demais da gente o hábito da oração, do culto do evangelho em nossas casas ou qualquer outro tipo de religião. Nenhum deles nos associava, das entidades chegando, por que não associava? Porque eram das sofredores, tinha outra faixa vibracional. Nenhum deles, daquelas criaturas, nos assinalava a presença. Por quê? André Luiz, Aulos e Hilário, muito mais elevados, eles não conseguiram, era outra faixa vibratória, não conseguiam perceber a presença dele, né? E diante de nossa curiosidade, esclareceu Aulos, de onde ele perguntando. São companheiros que trazem ainda à mente o teor vibratório idêntico aos da existência da carne. Por isso que ele não consegue ascender ao mundo espiritual. Ele continua vivendo naquela ambiência, alguns sequer têm compreensão que desencarnaram, continua ali cercando a casa, cercando os familiares, os amigos, vendo as mesmas coisas que gostavam antes, sentando na cadeira que estavam antes, dormindo na mesma cama que antes. Não consegue largar, ficam ali, né? Não conseguem entender que aquele mundo não é mais deles, né? Então, eles sentem um teor vibratório dentro da existência da carne. O ambiente daqueles ainda é ali, não despertaram ainda, né? Na fase em que estagiam aqueles espíritos que chegaram, foram atraídos pela prece, pelo evangelho feito por dona Anésia, né? Mais da fase que se estagiam, mais depressa se ajustam com o auxílio dos encarnados, em cuja faixa de impressões ainda respiram. São apegadas às coisas, apegadas. Então, o fato de estarem naquele ambiente onde a prece está sendo realizada, eles despertam, alguns deles despertam para seguir sua jornada, né? E tem assistência dos benfeitores espirituais. Como falei, alguns deles necessitados, eles podem ser encaminhados para um hospital espiritual ou encaminhado para uma entidade de trabalho ou coisa do gênero, né? Quantos se encontram em semelhante estado, dentro do raio de ação das preces de nossa amiga, recebe o toque de espiritualidade que emana do serviço desta natureza, e quando sensíveis ao bem, se estiverem propensos, com um terreno do coração preparado, ou sedento de renovação interior, dão-se pressa em responder ao apelo de elevação, a prece sempre um apelo de elevação, né? Que os visita, aderindo à oração, os termos, entrando, fazendo prece juntos, etc., recebendo benefícios, de cujo teor, sublime teor, recolhem esclarecidos e consolados, né? Traz o consolo a eles, o fortalecimento, que as preces são isso. Além de ter a ajuda dos benfeitores espirituais que estão ali, ajudando, aplicando passe, esclarecendo, orientando, etc. E consolar, e consolo, amparo dos benfeitores espirituais e o benefício daquele ambiente. Aí tento quanto valor no insignificante ato de fé. Veja como isso é importante demais, certo? Então, aquele ambiente recebe o toque espiritual que está falando que emana o serviço, que as entidades que estão ao redor trazem. Cada ambiente, cada rua, cada local tem os emissários de Deus que estão naquela região, além dos próprios benfeitores espirituais, dos anjos da guarda, aquelas criaturas que encaminham eles também para o ambiente com esse para ser beneficiado. Veja a importância da oração, gente. E às vezes a gente descura, a gente esquece de fazer oração. Então a gente tem que ter o hábito da oração, que é a nossa conexão com o divino. Não é só na hora de dormir. A oração na hora de dormir ela é fundamental, não diz a André Luiz, porque na hora que você chega do dia a dia cansado, angustiado com seus problemas, etc., você também se acalma. Se você for dormir angustiado, com sentimentos inferiores, harmoniosos e equilibrados, você é atraído por sintonia para as entidades infelizes que vêm se aproveitar de você e até utilizar de você para levar para os ambientes infelizes. Às vezes os pesadelos são em função disso.
Maior que você acalma, se tranquiliza, você eleva a sua faixa vibracional, você tem mais fácil contato com seus amigos espirituais, que podem levar você para ser tratado, para participar de um ato de orientação, de formação, de elevação, enfim. Veja como é importante isso, né? Então, Hilário afagou a mente de Hilário e concordou. Sim, é muito importante a oração. Então a oração é feita, é um dos momentos mais importantes da oração quando você vai dormir, para se acalmar, e você tem a possibilidade de ser levado pelos benfeitores espirituais dos anjos da guarda para participar de atos de elevação espiritual, de educação, mas também quando acordar, porque na hora que você acorda, você vai preparar-se para o dia e pedir a Deus que lhe dê proteção e harmonia no dia, isso é muito importante. Você vai, eleva a sua faixa vibracional e também passa a ter a assistência do seu amigo espiritual, né? Porque a gente podia imaginar o seguinte: escuta, o amigo espiritual ou o anjo da guarda não tem que estar o tempo todo do nosso lado? Sim, até está. Entretanto, como você às vezes baixa a sua faixa vibracional, com sentimento de feliz, de ódio, de ressentimento, ele não tem, consegue contactar com você. Tenta, mas não consegue. Então, a oração eleva a sua faixa vibracional. Você pode contar, numa hora parte do tempo, com a presença do seu benfeitor, do seu amigo espiritual, do seu anjo da guarda, certo? Disse então Ilá, sim, o homem terrestre criou enormes complicações no seu caminho, que não vivem os ensinamentos, não vivem os aconselhamentos trazidos pelo Evangelho de Jesus, que é o caminho certo ao nosso processo de elevação espiritual. Contudo, a morte constrangiu a regressar aos alicerces da simplicidade para a regeneração da própria vida, que algumas pessoas têm ilusoriamente, imaginam, a morte acaba tudo, e depois eu vou. Algumas pessoas imaginam que quando morre vai virar anjo. Isso é uma loucura, né? É uma bobagem. Que Jesus dizia que a gente colhe o que planta. Você desencarna é a mesma pessoa, com a diferença que aqui você pode até disfarçar. Você não é uma criatura boa, é um lobo em pé de cordeiro. Você pode até disfarçar, né? Pode até enganar, mas quando você desencarna, não, você é o que você é, não tem essa história, né? Você está dizendo constrange-o a regressar aos alicerces, você é quem você é. E vai ter que se enfrentar a sua dificuldade, as suas sombras, a sua luz, enfim. Você vai externalizar quem você é. Não tem como você enganar mais alguém, né? Você mesmo, está lá. Você exala luz se você tiver mérito, e exala sombra se você tiver sombra. Isso é exatamente isso, né? A essa altura da conversa de André Luiz, Hilário e Aulos, né, esclarecendo a situação, a Nésia abriu um livro do Evangelho, de meditações evangélicas, acreditando agir ao acaso. A gente percebe um livro, abre uma página ao acaso, mas o tema, em verdade, foi escolhido por Teonila. E quem é Teonila, gente? Teonila é aquele espírito que é amigo espiritual de Anésia, que foi em busca de socorro junto a Aulus, a André Luiz e a Hilário, por isso que, na verdade, esse trio, junto com a Teonira, está na casa de Dona Nésia em socorro ela, porque ela, amiga espiritual, foi em socorro. Isso é a importância de fazer o bem, né? Essas escrituras que a gente faz o bem, passa esse espírito simpático, e ela foi em socorro. Teonira também é um trabalhador espiritual da casa, onde a Nésia trabalha, onde a Aulos trabalha, etc, certo? Então, ela pegou um livro e achou que foi um acaso, mas na verdade quem escolheu, quem indicou a página do livro para ela abrir naquela foi Teonila, porque tinha uma mensagem que ela ali que ela precisava ler e ouvir e internalizar. Olha a importância disso. A gente abre o livro e acha que ele é um acaso, não, mas as entidades espirituais ajudam a abrir na página com a mensagem que a gente precisa ouvir, né? Foi escrito por Teonila, que ele vigiava, bondosa os movimentos. E por quê? Porque deseja o bem dela, é amiga espiritual, é amiga espiritual dela, né? O anjo da guarda dela, né? Com surpresa, Dona Nésia, quando abriu o livro, viu que o texto falava especialmente da necessidade do trabalho como forma de redimir-se, de transformar-se, e do perdão. Porque, gente, o trabalho primeiro renova o homem, transforma o homem, aprimora o homem, fortalece o homem, e o perdão é fundamental. Porque todos nós precisamos de perdão. Quem de nós não errou? Quem de nós não erra? Então, o perdão ele é fundamental, não só porque você precisa perdoar os outros, Jesus dizia, perdoa nossas ofensas, assim como perdoa nossos adversários. Só temos direito ao perdão se perdoarmos os outros. Como é que eu tenho direito de perdão de Deus se eu não perdoo os outros? Questão de reciprocidade, né? Mas a gente precisa do perdão por uma questão não só religiosa, mas prática. Como é que eu não posso perdoar os outros se eu também preciso de perdão? Eu não posso só querer perdão dos outros se eu não tenho capacidade de perdoar. Então, perdão é uma questão até de sanidade mental, né? A gente precisa dele, sim. Então a mensagem falava sobre o trabalho, a importância do trabalho, e ao mesmo tempo de perdão.
porque era tudo que ela precisava, aquela angústia que ela estava passando, um processo sério de obsessão, que ela certamente tinha razão, precisava perdoar aquela criatura, de trabalhar, de se renovar, de fazer o bem, por aí vai, né? Dócil, ela, Dona Nésia, às orientações da sua amiga espiritual de Teonila, correspondendo à influenciação da mentora espiritual por abrir aquela página, ela, a esposa de Jovino, que era o irmão do marido dela, começou a falar, a ler a página evangélica e a compreender e a falar sobre ele, né? Sabiamente sobre os impositivos do serviço da tolerância construtiva, de ser mais tolerante, de viver em harmonia, de viver em paz, de viver fraternalmente com os outros, né? Em favor da edificação justa da vida. Porque as criaturas que não vivem bem, não vivem a fraternidade, o amor, a caridade, como é que você vai poder, na verdade, vivenciar isso se você não tem, se você não pratica isso? Eu não posso querer e achar que eu vou ter a fraternidade, o bem, o amor e a fraternidade se eu não vivo isso. Eu vivo em atrito com os outros, com ódio no coração, etc, etc. Então, a página foi propositadamente trazida com a finalidade de orientar ela também. Então, a voz dela, de quem? De Anésia, fluente e suave, transmitia, sem que ela mesma percebesse, o pensamento de Teonila. Exatamente, foi Teonila que instruiu ela a abrir lá naquele local, né? E estava o tempo todo intuindo ela nos comentários. Quem intuir, elevar os pensamentos para uma melhor compreensão e orientando, chegando à mente dela, os pensamentos de Teonila. Que com isso buscava socorrer o coração, ou seja, aquela mensagem ajudaria as entidades espirituais que estavam ali, sem dúvida nenhuma, mas era especialmente para ajudar ela própria. Ela estava precisando de perdão, de amor, de fraternidade, etc. Porque ela estava atormentada, com um sentimento de ódio no coração, uma raiva imensa da criatura se envolvendo com o marido dela, e por aí vai, né? Numa pausa mais longa, Márcia, a filhinha dela, reparou com inteligência. Continue, mãezinha, continue a leitura, o comentário. Tenho a ideia de que nos achamos à frente de enorme multidão. Ou seja, a filha dela tinha sensibilidade mediúnica, com certeza, de entender que não estavam só ali. Que aquela leitura era importante para elas, encarnadas, para a mãezinha, a avózinha e ela, mas também para as criaturas que estavam ali. Até porque Paulo de Tarso dizia que nós estamos sempre diante de uma multidão de testemunhos. O tempo todo a gente está ao lado das entidades espirituais que conosco convivem, né? E assim, e sem refletir que estava pregando acima de tudo para si mesma, a Nésia adiantou. Ela não, a objetivo dela ali, algo que foi interessante. A menininha certamente também disse isso intuída pelos benfeitores espirituais, para ela continuar, tem uma multidão, e ela, sem ter uma compreensão que estava pregando para ela mesma, que ela estava precisando dessa paz interior, de perdão, de fraternidade, etc., pensa atendendo o pedido da menina, continua, mamãe, que aqui estão multidão precisando de ouvir isso, mas ela era que precisava mais ouvir. Claro que todos estavam precisando disso, mas ela era mal necessitada. Quando Teonila abriu aquela página, sabia que era ela a que estava angustiada, precisando de mais de assistência, de se tranquilizar. Afinal de contas, tinha os filhos para cuidar, tinha o marido, tinha a mãezinha que estava para morrer, enfim, essa situação toda, né? Muito bem. Sim, minha filha, disse ela, em resposta ao apelo da menina. Estamos sozinhos porque a vovó fatigada, não nos ouve. Isso, porém, é só na aparência. Ela sabe que ela frequentava a instituição espírita, que, na verdade, a gente está sempre acompanhado. Ao nosso lado tem sempre um monte de entidades que se afinam conosco ou não, que estão ao nosso lado ali, não é? Muitos irmãos desencarnados, disse ela, de certo, além de nós três, ela, a mãe e a filha, permanecem aqui conosco e acompanham o nosso culto de oração, ou seja, o evangelho do lar que estava se desenvolvendo ali. A companhia dela tinha essa compreensão disso, né? E prosseguiu nos comentários da passagem evangélica que falava do trabalho, que falava também do perdão, que efetivamente atendiam, acendiam a ela uma nova compreensão, um novo ânimo nas almas presentes, ávida de luz, os que estavam ali nas cidades espirituais, e ela também, tanto quanto sequiosa de paz e refazimento, ela também estava precisando disso. Todos estavam ali, necessitavam disso, e certamente também a entidade espiritual do irmão desencarnado estava com a mãezinha, e a mãezinha também precisava ouvir. Todos eles estavam necessitados de ouvir. Os ensinamentos do Evangelho são luz e paz e fraternidade pura, isso é fácil, né? Terminada a tarefa, terminado o evangelho realizado, Márcia despediu-se da mãezinha, assim, concluída o trabalho do evangelho, com um beijo. Boa noite, mamãe, porque no dia seguinte ela tinha escola. Ela tinha escola logo cedo, a menina, e precisava repousar, que no dia seguinte ia acordar cedo.
Depois de efetuar as recomendações, a menina, a mãezinha, deu uma boa noite e tal, tal, viu-se Enéas a sós com a mãezinha, muito doente e acamada, né? Semi-inconsciente. Acariciou-lhe o rosto, pálido, etc. E deitou lá da mãezinha, suarenta e tal. Estirou-se ao lado dela na cama, ficando aqui em companhia a ela como que procurasse pensar, porque ela estava vivendo uma situação aflitiva, ela estava passando aquelas angústias todas. Claro que a prece, o evangelho trouxe alívio para ela, mas ela precisava ir muito além. O trabalho de influenciação espiritual é um trabalho muito complicado, de obsessão. E há necessidade, sim, de uma assistência espiritual, que é exatamente o que ela vai ter aqui, dos benfeitores espirituais, tanto de Teonila, como de André Luiz, como de Aulos e também de Hilário, certo? Aulos, quando ela se deitou na cama, né? Fez significativo gesto a Tionila e com isso fala assim, olha, esse é um momento importante, esse é o momento exato, a gente cuidar agora dela, passado esse momento importante. Cuidadosamente começaram, tanto Teonila como Aula, a aplicar passes sobre a cabecinha dela, fluidos para que ela adormecesse, e ela, adormecendo, pudesse ser desdobrada e ser assistida por eles no mundo espiritual, concentrando energia magnética ao longo da célula cortical, do córtex, né? A Nésia ouviu-se presa a branda hipnose pelas energias colocadas, os fluidos harmoniosos colocados, que ela própria atribuía ao cansaço. Depois que comentou cansado, começou então ali a cochilar e dormiu, né? Isso é importante. Em breves instantes, deixava ela o corpo denso, o corpo de carne, o espírito, na prostração do sono, vindo ao nosso encontro em desdobramento quase natural. Se ela se desdobrou, a gente sabe que quando a gente dorme, o corpo de carne fica, mas ele precisa de repouso, energia, mas o espírito nunca dorme. Ele sempre, na hora do sono, ele vai. Por isso a importância a gente fazer a prece antes de dormir, se estando em paz, em harmonia, ou ser levado pelos benfeitores espirituais, pelos amigos espirituais, pelo anjo da guarda, para participar de ações edificantes de assistência ao próximo, de orientações e por aí vai. Se você dorme atormentado, entra em contato com as entidades infelizes e pode sofrer, sim, processo obsessivo, por aí vai. Não parecia, contudo, ela desdobrada, tão consciente em nosso plano, qual seria desejar, disse André Luiz, centralizada no afeto do marido, que o marido era o pensamento dela o tempo todo. O tempo todo ela estava pensando na angústia de ver, de saber que o marido estava tendo um relacionamento extraconjugal, e ela, tanto o marido quando ela recebia as energias dessa entidade infeliz que estava obsidiando ela e o marido, né? E ela estava o tempo todo ligada. Por isso a angústia dela é muito grande, além dos filhos, além da mãezinha que está muito doente. O pensamento estava no marido, Jovino, né? Constituía-lhe a obcecante preocupação. A preocupação era muito grande, né? Reconheceu Teonila e Aulos por benefeitores e lançou-lhes significado olhar de simpatia, que ela não identificou em princípio, não conhecia os dois, acredito que não. Os dois trabalharam na casa espírita, mas era desencarnado, tanto Teonila como Aulos, né? Mas viu, pela luminosidade e pelo conhecimento espírita que ela tinha, que eram entidades benfeitoras para ajudar ela, né? Então, a simpatia, no entanto, mostrava-se atordoada, aflita. Queria ver o esposo, ouvir o esposo. Foi o pedido que ela fez, já que vocês são emissários dos céus, por gentileza, me levem até onde meu esposo está. Eu preciso vê-lo, preciso ouvir. Eu estou muito angustiada com essa situação, etc, etc. Aulos deliberou satisfazê-la, porque achava que, ao vê-la onde está, ele ia ter um choque, claro, mas ia compreender a situação, e aí sim estava propício ao processo de ajuda, né? Amparada pelos braços da admirável amiga, se ela for levada, possivelmente por Litando, né? Tomou a direção que pareceu acertada. Ela tomou a direção que pareceu acertada, quem Anésia, porque ela, e por intuição, tinha ligação com o marido e tinha uma compreensão onde ele estava, né? Todos direção, como que possuía de antemão todos os dados necessários à localização do marido, onde ele poderia estar, né? Aulus conosco explicou, a explicação por ela ter direcionado até lá, que as almas, quando associadas entre si, têm sintonia, vivem ligadas umas às outras pela emanação magnética, superando obstáculos e distâncias, ou seja, como há ligação, há uma espécie de troca de pensamentos e a facilidade da locação em espírito fica fácil. Então, rapidamente ela localizou onde ele estava. Em vasto salão, Aristimundo estava lá, num clube noturno,
Surpreendemos-nos Jovino e a mulher, que se fizeram nossa conhecida nos fenômenos telepáticos. Lembrando que, na verdade, quando Jovino foi sair da casa dele, a André Luiz Alves e Hilário via a imagem dessa moça que obsidiava ele lá o tempo todo, aparecendo e desaparecendo. Isso que era o fenômeno telepático que ele falava. Aparecia e depois também para a própria Anésia, que depois aparecia. Então, ele falou, Jovino e a mulher que já era conhecida nos fenômenos telepáticos, ele reconhecia imediatamente que era a mesma pessoa, a mesma criatura que o espírito ia estar a perturbar. Jovino, né? Integrando um grupo alegre, de conversas, bebericando, etc., em atitude de profunda intimidade afetiva, ele, Jovino e essa mulher, rodeando o conjunto deles diversas entidades, olha aí, estranhas para nós, formavam um vicioso ciclo de vampiros que não nos registrava presença. E por que vampiro, gente? Ali devia ter certamente álcool, devia ter certamente cigarro, e essas entidades que gostam das mesmas coisas vampirizam essas criaturas para sentir. Nós já vimos isso, o hálito da bebida, a fumaça, o sentir o prazer da fumaça, se mantam perispírito a perispírito, né? E etc. Além de sugar energia, certamente, dos gostos, das mesmas coisas, etc, etc. Aí só, o anedotário menos edificante prendia a atenção, ou seja, a conversa era chula, daquele grupo que estava ali, conversa de baixo nível, etc, etc. Por isso atrai, por isso que atraía as entidades infelizes, porque se fossem criaturas elevadas, certamente não atraía essas entidades da natureza. Então, os gostos pelos vícios e também pelo anedotário, o mesmo pensamento, ligavam-se todo por sintonia a ele, né? Ao defrontar o companheiro, Anésia, na posição em que se achava, Anésia desferiu o doloroso grito e caiu em pranto diante de ver o marido lá com outra mulher, né? Seguida por nós, ela fugiu do ambiente, foi lá para a rua, recuou ferida de aflição e assombro. Então, logo nos vimos na via pública, ela correu para a rua, né? Bafejados pelo ar daquela noite. Aulos abraçou-a paternalmente, o orientador de André Luiz, o espírito elevado, né? Notou-a mais senhora de si, diante daquela circunstância toda, embora o sofrimento lhe transfigurasse o rosto, e falou-lhe, Aulos, com extremo carinho: Minha irmã, recompunha-se, se acalme, se tranquilize. E disse: Olha, você não orou pedindo a ajuda espiritual? Aqui estamos para lhe assistir, para lhe ajudar, para lhe tranquilizar, para lhe fortalecer, para lhe dar suporte, né? Trazendo solidariedade. Estamos aqui para lhe ajudar. Você não está só, você está conosco aqui. Então, se acalme, porque ninguém resolve nada numa situação como essa. Reanime-se, né? Não perca a esperança. Tudo se resolve, nada é insolúvel, queria dizer ele. Desespero não vai ajudar você em nada. Esperança, disse ela, exclamou a pobre criatura em lágrimas. Fui traída, miseravelmente traída. E o entendimento entre os dois prosseguiu comovente e expressivo. Aí Aulis disse, mas traído por quem? Perguntou Aulis. Por meu esposo, que falhou os compromissos de casamento, disse ela. Aí ele trouxe uma explicação muito interessante. Mas você admite, porventura, que o casamento seja uma simples excursão no jardim da carne, ou seja, que tudo vive às mil maravilhas, que todo mundo vai à carne para reencarnar aí é tranquilo, todo mundo vai viver uma beleza, que não vai nada acontecer de errado, vai dar tudo, são tudo flores. Não, minha filha, quer dizer, olha, os casamentos normalmente são provacionais, vocês vão lá para se ajustarem, para se entender dos erros do passado. Ele quer dizer isso. São situados pelo estágio da Terra, que iam para as expiações de provas, e as criaturas que vivem lá, vocês, todos têm que tem coisa para se ajustar, quer dizer isso. Supôs que o matrimônio terrestre, disse ele, fosse apenas a música da ilusão, a eternizar-se no tempo. Minha amiga, olá, disse ele, é a escola em que as almas se aproximam para o serviço da sua própria regeneração. Ou seja, a gente se encontra na carne com aqueles que precisamos nos pacificar em questões de erro do passado. São raros aqueles que vêm só em missão de amor. A maioria são para se reentender, regenerar os erros do passado. Todos nós nos matriculamos na escola para aprender lições que não aprendemos ainda. Todos nós passamos por essas questões. Muitas das vezes só despertamos depois, né? Com vista ao aprimoramento, dizia a redação, com vista ao aprimoramento, que nos cabe apresentar de futuro. Ou seja, nós estamos lá para aprender lições que não aprendemos ainda, visando a repacificação, visando o futuro, disse ele.
Você ignora, minha amiga, que no educandário só há professores e alunos? Sim, né? Desconhece que os melhores devem ajudar os menos bons? Ou seja, nós estamos aqui na qualidade de espírito mais esclarecido para ajudar você. Quem está estudando na vida, nós estamos aqui para mostrar, em nome de Deus. É Deus assistindo o homem pelo homem. Estamos aqui com esse propósito. Você não fez uma oração pedindo socorro? Estamos aqui. Você não está só, fique tranquilo, se acalme. A interlocutora chamada aos brios sustou a lamentação. Ainda assim, disse ela, após fitar o nosso orientador Aulus, com estranha confiança, esse texto, mas Juvino, ela ia começar, ia reclamar de Juvino. Aulus, porém, cortou-lhe a frase, acrescentando, esquece de que seu esposo precisa mais agora de seu entendimento e carinho? Em outras palavras, esquece você de que ele é uma criatura mais ignorante do que você, que está passando uma situação difícil? O que é que Jesus dizia diante dos necessitados? Só os médicos precisam são, como é que diz? São os doentes que precisam de médico. E ele é um doente. Se você tem mais para ajudar, cabe a você acolhê-lo e ajudá-lo nesse aspecto. Carinho, porque ele é uma criatura mais necessitada, está passando por uma situação difícil, precisa de compreensão. Nem sempre, disse ele, a mulher poderá ver o companheiro, o homem amado, com ternura, mas sim o filho espiritual necessitado de compreensão e sacrifício para suerguer-se, ou seja, de compromisso grave do passado, que veio com a aflição de renovar-se e transformar-se. Como também nem sempre o homem, pode acontecer do mesmo jeito, conseguirá contemplar a esposa a flor de seus primeiros sonhos, mas sim a filha do coração a requisitar tolerância e bondade, a fim de que se transfira da sombra para a luz. Em síntese, tanto o homem como a mulher, vivendo um planeta de expiações e provas como nós, não são criaturas perfeitas. Vem aqui para se repacificar, para se renovar, para se transformar, né? Para se transformar e seguir suas jornadas, cumprir suas missões, né? Anésia, disse Aulus, o amor não é tão somente a aventura rósea e doce do sexo perfeitamente atendido. Não, não. Muito, não é só isso. É importante, é bonito, é uma forma de amor, mas está longe de ser só uma forma de amor. Aliás, isso é amor se praticado com amor. Tem logo mais detalhe também, né? Senão, um mero ato, um ato carnal entre homem e mulher. Mas o amor não. Isso não é só um ato sexo. É uma luz que brilha mais alto. O amor, luz que brilha mais alto, inspirando a coragem da renúncia e do perdão incondicionais. Santa renúncia com perdão incondicionais, sem condição. Por isso que ele é puro, né? O amor de verdade, a renúncia e o perdão são condicionais. Em favor de quem? Do ser e dos seres que nos amamos. Quer dizer que o amor puro ele é incondicional. Eu não preciso para amar alguém que aquela criatura me ame. Começa logo por aí. Não. Se for condicional, já não é amor puro, verdadeiro, né? Não, não há necessidade se for, ótimo, mas você, para amar alguém, aquela pessoa não é obrigada a amar você. O amor é um sentimento puro, grandioso, nós estamos longe de ter essa compreensão, né? E Jesus lá crucificado na cruz, olhou aquela multidão, culpando e vibrando com o sacro sofrimento deles, Pai, perdoa. Ele não sabe o que faz, ou seja, aquelas criaturas doentes da alma, inclusive, precisariam não só usar de punição, mas de compreensão, de amor e de fraternidade. Jovino, é uma planta que o Senhor lhe confiou, Anésia, nas mãos de jardineira. É compreensível que a planta seja assaltada por parasitas, que deve ser o que está acontecendo com ele, ou pelos vermes da morte. Todavia, nada a recear se a jardineira está vigilando. Ou seja, cabe o jardineiro colocar o veneninho ali na planta, cuidar daqui, aguar, botar o adubo para florescer e seguir em frente, né? Diz ele. Nesse ponto das belas palavras do tutor, a Nésia voltou-se para ele, a maneira de uma doente agarrando-se ao médico, e rogou em voz súbita: sim, sim, reconheço. Entretanto, não me deixe sozinho. Sinto-me atribulada, sinto-me mal, sinto-me desequilibrada. Que fazer da mulher que o domina? Ou seja, ele não disse que você não pediu a prece, mas também que pediu em ajuda? Tudo bem. Nela, disse ela, da mulher que o domina, nela vejo a perturbação e o fel de nossa casa, disse ela. Assemelha-se a um espírito diabólico, fascinando-o e destruindo. Não se refira assim a ela, assim, disse Aulus, com palavras amargas. É também nossa irmã, vitimada por lastimáveis enganos.
Mas como aceitá-la? Percebo-lhe a influência maligna, ou seja, é a ideia exatamente de que Jesus, que os doentes precisam de médico, ou seja, encaminhar sentimentos infelizes e desarmoniosos a essa criatura e o marido não vai resolver nada. Eu sei que é muito difícil passar por uma situação como essa, de repente tem um comportamento baseado no Evangelho de Jesus, mas é uma compreensão muito razoável, né? Se alguém está cheio de sombra e você manda mais sombra, só vai piorar aquela criatura. Não é assim? E outra coisa, se eu conseguir piorar aquela criatura, se eu mando energia para piorar aquela criatura, eu também tenho responsabilidade na piora daquela criatura. Jesus nunca agiu diferente a não ser mandar luz, mesmo aquelas criaturas que pediu a crucificação dele. Pediu que Deus iluminasse o coração daquelas criaturas. Deus perdoa. Ele não sabe o que faz. Sim, é um sentimento muito nobre, estamos distantes, sim, mas é um caminho, não tem outro. Fora do evangelho, não tem como a gente chegar à sublimação. Porque Jesus dizia que fora da caridade não há salvação, diz Kardec. Jesus diz, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, porque ele é portador desse ensinamento sublime capaz de transformar o coração do homem. Esse é que é o ensinamento sublime, grandioso, né? Que nós estamos muito distantes de compreender, né? Muito bem. Ela perguntou que ele tem influência maligna. Parece uma serpente, disse ela, invisível, trazendo consigo pavorosos monstros para junto de nós, para nossa casa. Nosso templo, nossa casa doméstica, por isso transformou-se no inferno, em que não mais nos entendemos, ela e o marido, enfim. Tudo agora é fracasso, disse ela. Desarmonia e insegurança. O que fazer de semelhante criatura? Perguntou a Laura, né? Depois de dizer que não deveria desejar mal a ela, que não ia ajudar nem a ela, nem a própria Nésia, nem o marido. Ninguém ganharia com um ódio destilado diante daquela mulher, né? Compadecemos dela, disse ele. Terrível ser-lhe-á o despertamento, disse ele, quando ela entender a gravidade do fato. Compaixão? Disse a Nésia. Mas é. Que outra melhor represária senão essa? Disse Aulus. Ora, que coisa melhor para vencer a ignorância do que não a luz? Como é que você pode vencer as sombras não sem a luz? Só a luz é capaz de vencer as sombras, só o amor é capaz de vencer o ódio. Só a paz é possível vencer as guerras. Você mandando mais guerra, não consegue vencer a guerra. Você mandando mais sombra, não consegue vencer as sombras, né? Você mandar desamor, não vai vencer. O ódio não tem como, tem que ser o amor. Então, esse é o caminho. Difícil, complexo, nós estamos longe de entender, mas esse é o caminho de si. Não seria mais justo a situá-la na reparação dos próprios erros? Ou seja, ela só vai conseguir reparar os erros quando entender que está errado. Enquanto ela achar que está no certo, não vai resolver isso. Como é que ela vai achar, entender que está errada se ela continua recebendo as demonstrações, sombras? Ela só vai fortalecer esse sentimento infeliz, né? Não seria mais certo relegá-la ao lugar escuro que merece? Como assim? Ela se tocar do erro que está cometendo, ela só vai se tocar se mandar luz para esclarecer. Tem uma frase maravilhosa do grande Sócrates, para a filosofia, que é fantástico. Que acho que merece a gente ter sempre na nossa vida. Ele dizia que o homem não faz o mal porque é mal. O homem faz o mal porque ele é ignorante. No dia que ele se sublimar, ou seja, no dia que a sombra tiver mais no seu coração, ele não mais fará o mal porque o mal não estará mais no coração dele. E ninguém pode dar o que não tem. Isso é extraordinário, é um fato, né? É assim. Então aquela criatura é ignorante. Mandar mais fator de ignorância vai ajudar o cara a piorar cada vez mais, vai ajudar, né? Então ela está com mal no coração. Se você mandar luz, vai retirar aquele mal, ela vai cair em si, e aí sim vai ter que enfrentar. É isso que ele diz aqui. Não seria mais justo situá-la na reparação dos próprios erros? Se entender que está errada? Não seria mais certo alegar o escuro de que merece? Ou seja, ela entender a situação e começar a trabalhar? Aulas, porém, tomou-lhe a destra, a mão direita, inquieta, e esclareceu: abstemos de julgar, minha filha. Não julgue para não ser julgado, dizia Jesus, não é? Aí foi mais isso ainda. Consoante a lição do Mestre Jesus, que hoje abraçamos, o amor deve ser a nossa única atitude para com os adversários. Se eu mandar sombra, ódio, não vai resolver nada. A vingança, disse ele, eu achei fantástica a frase. A vingança, Nésia, é a alma da magia negra, de quem faz o mal. Ninguém se vinga se não tiver o coração cheio de infelicidade e de ódio no coração, de sombras. As criaturas sublimadas jamais se vingam, jamais fazem mal a alguém, porque ninguém pode dar o que não tem, dentro da ideia de Sócrates, o pai da filosofia. Mal por mal significa o eclipse absoluto da razão.
né? Você manda o mal. Se você está sendo atacado, alguém está lhe fazendo mal, você reclama da criatura e manda o mal de volta, você prova que não é muito diferente dela, está mais ou menos no mesmo nível, né? A forma de ajudar aquela criatura, que Jesus dizia para perdoar os ofensores, é mandar o bem, né? Oração, a prece, o amor e tal. Mal pelo mal significa que a absoluta razão. E sob o império da sombra, disse ele, se ela está vivida, mergulhada na sombra, que podemos aguardar senão a cegueira e a morte? Se ela está na sombra, você manda mais sombra, vai adiantar o quê? Ela vai cada vez mais mergulhar na sombra, né? No atoleiro, né? Por mais aflitiva que ele seja a lembrança dessa mulher, e é um fato grave, não há nenhuma dúvida disso, né? Recorde-a em suas preces, em suas meditações, por irmã necessitada, ignorante, e nossa assistência fraterna. Mande luz para ela, mande prece, pedir que Deus desperte o coração daquela criatura, que Deus ilumine o coração daquela criatura, que ela desperte para a luz. Ainda não readquirimos nossa memória integral do passado. Olha aí a história, olha aí de onde veio o problema. Olha aí. Disse Aulos, ainda não readquirimos nossa memória integral do passado e nem sabemos o que ocorrerá no futuro. Quem sabe de onde é que vem essa desavença? De onde vem essa pendência? Disse ele. Não sabemos o que passou no passado, nem no futuro, disse ele. Quem terá sido ela no passado? E você? Alguém que ajudou? Você ajudou no passado? Ou feriu no passado? Para compreender o que está acontecendo agora. O acaso não existe. Quem será para nós no porvir? Quem será ela no futuro para você? Olha aí, no futuro. Nossa mãe? Nossa filha? Você será filha dela ou mãe dela no futuro? Não condene, minha filha. O ódio é como um incêndio que tudo consome. Tá o fogo em cima. Se você bota mais combustível, vamos dizer, vai continuar consumindo. A pessoa está mais sombra, você manda mais sombra, vai piorar. O amor sabe apagar o fogo e reconstruir. Né? Assim é a água que você manda e apaga o fogo. O amor. O amor sabe como apagar o fogo e reconstruir na compreensão, na paz, na fraternidade. Né? É a água e o adubo ao mesmo tempo, né? Segundo a lei de Deus, o bem neutraliza o mal, né? Sim, o bem neutraliza o mal. A luz neutraliza a sombra. Ele se transforma, o mal se transforma. Lembra a velha história do Máscara de Ferro? Que perseguia de volta por 40 anos, e diante do ato dele de adotar uma criancinha negra cheia de problemas, deixada na lata do lixo, que ele acolheu com muito amor como filha, aquela criatura de 40 anos há 40 anos perseguia, de inimigo transformou-se em amigo, né? Essa é a beleza do amor, né? Do bem neutraliza o mal, que se transforma, por fim, em servidor do próprio bem. O inimigo pode se fazer um amigo, dizia Jesus, né? Ainda que tudo pareça conspirar contra a sua felicidade, ame e ajude sempre, faça a sua parte. Deus, a sua parte, Deus te ajudará, não dizia lá no Evangelho de Jesus? Porque o tempo, minha filha, se incumbirá de expulsar as trevas que a visitam hoje, mas se transformar, mudar a psicosfera de sua casa em oração, entendimento e amor e fraternidade, se modifica. Se você continuar o ódio na sua casa, só vai continuar as sombras e atraindo cada vez mais. À medida que à medida que se nos aumente o mérito moral, a luz, a paz, a fraternidade, né? Essas trevas vão se sumir. Anésia, assemelhando-se à criança resignada, pousou, benfeitou os olhos limpos e prometer-lhes obediência. Prometeu obediência. Sim, entendi perfeitamente. E vou modificar-se. Ela que tem uma base religiosa, de espírito, enfim, frequentou uma instituição religiosa, tinha essa compreensão, conhecimento do evangelho, caiu em si, né? E Aulas afagando recomendou: volte ao lar, ou seja, volte ao seu corpo de carne, volte à sua luta, volte ao seu lar e use a humildade e o perdão. É o único caminho para você resolver essas questões. Não é mandando ódio, né? O trabalho e a prece. Por isso a mensagem lá que Tony abriu no Evangelho. Exatamente porque ia ser útil essa compreensão prévia a esse desdobramento e o contato com Aulos e ela, né? A página do Evangelho, lida do Evangelho, foi importante para ela consolidar essas compreensões, preparando o terreno, né? Volte ao lar, e use a humildade e o perdão, o trabalho e a prece, a bondade e o silêncio na defesa de sua segurança.
A mãezinha enferma e as filhinhas reclamam uma moça. Olha, você tá doente, a sua mãe está doente, está para desencarnar, as suas filhas precisam de amor puro. Você perturbado não vai poder ajudar nem sua mãe nem seus filhos. Tanto quanto o seu marido também está doente da alma, né? Que voltará mais experiente ao refúgio do seu coração se você conseguir desanuviar as sombras que estão no coração dele. Anéas ergueu a cabeça para o firmamento, constelado de luz, e pronunciou uma prece de louvor a Deus antes de retornar ao corpo de carne, a sua casa, onde continua no de sono, né? Vindo a despertar no corpo carnal no dia seguinte, de alma renovada, ela sentiu algo muito importante teria acontecido com ela, quase feliz, mudou completamente aquela aura de sombra, de angústia, de dor que ela estava vivendo, enxugou as lágrimas que lhe banhavam o rosto, a sensação e a emoção de ter vivido uma noite muito especial, de ter a presença e um colóquio muito importante com entidades sublimes que renovaram o seu espírito, né? Enxugou as lágrimas que lhe banhavam o rosto e tentou ansiosamente recordar. Eu tive um encontro muito importante com os emissários de Deus, não tenho a menor dúvida, eu não queria lembrar de tudo. Ela, recordar, ponto a ponto. A entrevista que tiveram conosco, com os benfeitores espirituais, né? André Luiz da Han, né? É verdade, não conseguiu alinhar senão fragmentos da reminiscência, da lembrança. Ela lembrou as coisas mais importantes. Sabe que tem uma coisa muito importante, o pedido do perdão, o pedido do amor, o pedido da bondade, a fraternidade, etc, 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 né? O apelo que foi feito pela espiritualidade, né? Os fragmentos ela lembrou-se. Mas reconheceu-se reconfortada. Ela estava com o coração estava preso de angústia e de dor, agora ela estava calma, estava tranquilizada. Ela sofreu uma transformação, ela sentiu que esse contato com o benfeitor espiritual lhe trouxe a paz que ela precisava. Sem revolta e sem amargura, ela estava calma, como se mãos intangíveis do plano espiritual lhe houvessem levado a mente, lavado a mente, tirado aquela sujidade, aqueles sentimentos, as sombras, foi retirado tudo, ela estava se sentindo renovada, conferindo-lhe uma compreensão mais clara da vida. Ela se sentiu renovada, fortalecida. Recordou de Juvino e da mulher que o hipnotizava compadecidamente, com outro olhar, não de ódio, etc., como pessoas que lhe exigiam tolerância e piedade. Está nas preces dela, enfim, Deus ilumina o coração dele. Profundo entendimento brotava-lhe agora do espírito, ou seja, ela renovou-se completamente, transformou-se, né? A compreensão da irmã superara o desequilíbrio da mulher. Ela que a incompreensão que ela estava vivendo superara o desequilíbrio da mulher. Ela conseguiu se renovar. E pensava que lhe adiantaria a revolta ou desânimo quando lhe competia a defesa do lar. Quer dizer, o ódio só pioraria a situação dela com o marido, dos filhos, da mãe, não ia resolver nada. Ela precisava de ânimo para defender seus filhos, a sua esposa, o seu marido, a sua casa, suas filhas, etc. Fazendo justiça com as próprias mãos, ninguém resolve nada, só agrava o problema. Não prejudicaria aqueles que constituíam a riqueza do seu coração, os filhos, a mãe, o marido, de resolver nada. Em qualquer parte, o escândalo é ruína da felicidade. O escândalo não resolve nada. Não, o escândalo não resolve. Tentar equacionar, resolver o problema, não criar, não complicar mais o problema. O escândalo não vai resolver nada. Sair gritando os quatro ventos não vai ajudar em nada, né? Não devia render graças a Deus por sentir-se na condição de esposa digna. Se existe um problema é com ele, não comigo. Ele está em falta, ele que está doente. E eu posso ajudá-lo a recuperar, dar o medicamento que ele precisa, né? Eu sou a pessoa digna, ela dizendo. Eu podia ter essa compreensão. Graças a Deus que não sou ele, que não sou eu. Eu posso ajudá-lo. Sim, de certo, a própria criatura que ele perturbava o marido, a mulher, não havia acordado ainda para a responsabilidade e para o discernimento. É aquela história de que, na verdade, a ignorância, né? Faz o mal porque é mal, porque é ignorante. Um dia ele vai despertar, mas ainda está nessa fase. Necessitava, pôr, de compaixão e de amparo, ao invés de crítica e azedume. Consolado e satisfeito, o coração em paz, tranquilo, antes do preço, passou a medicação da mãezinha, que estava lá doente, precisando de ajuda, né? Hilário, admirado, exaltou o exercício da oração e que Aulos anunciou. Lembremos que todo esse processo que possibilitou a assistência de Aulos, de Teonila, de André Luiz e Hilário, aconteceu em função da prece realizada do Evangelho no lar, criou as condições. Primeiro, Teonila abriu lá na página e falou do trabalho, e falou do perdão, e etc., criando as condições para que ela pudesse
através da assistência de aulas e também de Teonila, de dobrar-se e ter todo esse trabalho da ida até o Mário de Estava e o trabalho de doutrinação que fora feito por Aulos e Teonila, visando a renovação e a transformação dela, né? Isso é muito importante entender. E só como a oração é importante, sim, a oração faz a conexão com o divino, né? Com o Pai, né? Em todos os processos de nosso intercâmbio, entre os vivos, encarnados e encarnados, desde a mediunidade torturada, os passa o processo obsessivo grave, que é o que a Amélia estava passando, né? A mediunidade gloriosa, a prece abençoada luz. A prece sempre é a conexão nossa com o sublime, assimilando correntes superiores de força mental que a gente recebe, a resposta da nossa oração, que vem do plano espiritual, que nos auxiliam no resgate ou na ascensão. Sempre, mesmo que estou numa situação dramática, a oração nos faz essa ligação importante, né? Indicando a dona da casa, agora em serviço no aposento, junto à mãezinha, disse Hilário. Vemos então a nossa amiga preciosa mediunidade e a desenvolver-se. Ou seja, ela sim tinha mediunidade, e afinal de contas, o contato que ela teve com a espiritualidade foi fantástico, né? Como acontece a milhões de pessoas, disse Aulo, ela detém consigo recursos medianímicos apreciáveis, que pode ser inclinado tanto ao bem quanto ao mal, depende dos seus procedimentos, né? A quem você conecta-se com o seu sentimento, né? Competindo a obrigação de construir dentro de si mesmo a fortaleza de conhecimento e vigilância, na qual possa desfrutar em pensamento as companhias espirituais que mais lhe convém a felicidade. Se você eleva sua faixa vibracional, e a oração é fundamental, você passa a se conectar com as entidades mais elevadas. E aí, se essas entidades vêm lhe ajudar a vivenciar a mediunidade com Jesus, como diz Martins Peralva, né? A mediunidade baseada nos ensinamentos de Jesus. E é pela prece. E pela prece busca solução para os enigmas que lhe flagelam a existência. A prece sempre o remédio, né? É a conexão. Aulo sorriu e juntou. Encontramos aqui precioso ensinamento acerca da oração. Veja o desdobramento. Veja a importância da oração. E tem alguns de nós que ainda esquece de fazer a oração quando dorme, quando acorda, né? A prece tem que ser feita em qualquer lugar, gente. No banheiro, na casa, em qualquer lugar. Diante de uma situação de dificuldade, nossa ou do próximo, faça uma prece por ele, Deus ilumine. Tem um embriagado na rua, faça uma prece por ele, Deus ilumine seu coração. Alguém em violência, faça uma prece por ele. Ou sob a informação de que alguém suicidou, faça uma prece por ele, né? Importante demais. É a forma de se ver o próximo. Anésia, mobilizando a prece, a oração, não conseguiu refletir, modificar o fato em si, disse Aulus, mas logrou modificar a si mesmo. Ela modificada, mas equilibrada, é que pode ajudar os outros. Com desequilíbrio, ninguém ajuda ninguém, né? As dificuldades presentes não se alteraram. Jovino continua em perigo, a casa prossegue ameaçada, e os seus alicerces morais, e a velhinha, mãezinha dela doente, aproxima-se da morte. Entretanto, nossa irmã, ela, a Nésia, recolher o expressivo coeficiente de energias para aceitar as provações que lhe cabem, certamente já está dentro do seu, provavelmente do seu mapa reencarnatório, e de Jovim também, vencendo-os com paciência e valor. Ela se fortaleceu para seguir sua jornada, com toda coragem. Não resolveu o problema, mas se fortaleceu para enfrentá-lo, né? E em espírito transformado, naturalmente transforma. O espírito transformado, é o caso dela, transforma situações. Se você chega com um coração cheio de amor e de fraternidade, com equilíbrio, a gente pode ajudar os outros, né? Sem podar o que não tem. Essa que é a grande verdade. E Aulos, contudo, interrompendo, lembrou do horário, da volta. Terminaram o trabalho, a gente tem que voltar lá para casa. Espírito, né? Por solicitação de Tionila, examinou a doente. A mãezinha, a vozinha da menina e a mãe a mãe de Anésio, Dona Elisa, né? E concluiu que a desencarnação dela estava próxima. Então, a André Luiz, que eu queria fazer um exame, analisar o corpo orgânico dela, André Luiz. Todavia, a aula disse, não, hoje não tem mais condições, mas eu precisamos voltar aqui para fazer assistência a ela, tá na próxima noite, que ela vai desencarnar, a gente tem que estar aqui. Então, foi essa a orientação de André Luiz. E, em conclusão, eu trouxe aqui uma informação muito interessante, está no livro Segurança Mediúnica de João Nunes Maia, através do Espírito Miranês, que tem algumas considerações importantes a respeito da mediunidade, que vale muito a pena trazer, certo? Diz o seguinte, a posição do médium é delicada, vê que a mediunidade, a mediunidade com Jesus, que ela é importante demais, para ela vivenciada sob os auspícios de Jesus. Ela está sempre no meio das trevas, ou seja, o médium está sempre procurando fazer luz onde há dor.
O trabalho da casa espírita, todos que mundo que busca a instituição espírita, os médios, estão lá para trazer a angústia, a assistência, a dor, que seja encarnado ou desencarnado. Então, a posição não é delicada, ele está sempre no meio das trevas, procurando levar luz, levar assistência em nome de Jesus, levar amor e fraternidade, se você pratica a verdade com Jesus. Os sofredores são muitos à busca de conforto, são. A casa espírita é um hospital, você vai lá em busca de socorro. O médio sem Cristo é ambiente sem paz. Não é? Se você pratica mediunidades longe dos ensinamentos de Jesus, você não vai encontrar paz nunca, ambiente sem paz. Você vai ter, ao contrário, vai ter você vai ser instrumento das entidades infelizes, harmoniosas, equilibradas, né? Então, você não vai ter paz. Será um instrumental fácil de ser obsidiado, inclusive. Aquele que não deseja educar-se não serve para servir, disse ele. Se aquele que não busca se educar, se renovar, ter disciplina, amor, renúncia, fraternidade, como é que ela vai poder servir? Ele não pode dar o que não tem. Se chega alguém em busca de socorro, de assistência, que está angustiado, você não pode dar o que não tem. E aí, Mahatma Gandhi, o grande libertador do povo hindu, tem essa frase fantástica que tem tudo a ver com o que diz aqui Nira May, sabe? Quem não serve para viver, quem não vive para servir, não serve para viver. Ou seja, não é útil à humanidade se você não tem, na verdade, o que dá, né? Se você não tem o que dar, fica difícil. Então, quem não vive para servir não serve para viver, ou seja, não serve para ser um instrumento de Deus. Então, meus amados irmãos, esse capítulo da oração tem muitas informações interessantes. Queria agradecer demais a presença e a companhia de cada um de vocês. Agradecer se tiver alguma pergunta, estamos aqui para responder. Se não, queria agradecer demais a companhia amorosa de vocês e convidá-los para juntos continuar o nosso estudo na próxima quarta-feira, tá certo? Fiquem com Deus, saúde e paz, uma semana de muita paz e luz. Grande abraço.